passado nós falamos sobre o poder da palavra que sai da nossa boca. Não é verdade? Nós conversamos sobre isso, nós falamos muitas coisas, e há realmente poder no que nós falamos. Quantas vezes nós já ouvimos, quantas vezes você já falou, né? Fulano não presta. Ou quantas vezes você já disse, eu não presto, eu sou um burro. Fulano é um burro, fulano é uma besta. Você já falou isso? Eu já falei. E eu creio que todos aqui, ou se não quase todos, ou você é muito santo, não tenha falado nada disso. Quantas vezes nós dizemos, você nunca vai ser nada na vida? Ou você pensou, falou, eu nunca vou ser nada na vida. Eu não entendo, eu não aprendo nada, eu não consigo entender nada. Quantas vezes não saiu da nossa boca isso? Quantas vezes você tem ouvido isso? De pessoas que você amava, talvez dos seus pais. Essas palavras são poderosas. E nós falamos isso domingo passado. A palavra de Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A palavra que sai da nossa boca tem poder, queridos, de morte. Lembra que nós não somos positivistas, tá? Nós não somos positivistas. Se você não sabe o que é, está ouvindo hoje isso aqui, escute a mensagem de domingo passado, está lá no YouTube. Escute essa mensagem que você vai entender o que é o positivismo. Nós não somos positivistas. Mas, queridos, o poder da morte e da vida estão na língua. Do bem e do mal. E você vai comer do fruto do que você plantar. Do que você disser. Se você plantar palavras boas, você vai colher bons frutos. E não só quem diz sofre, mas quem ouve também sofre as consequências daquelas palavras que saem dos nossos lábios. Hoje, eu quero partilhar com você a respeito do poder da palavra de Deus. Espera aí, querido, deu um tilt aqui no negócio aqui, espera aí. Aí. A palavra, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder? Tem poder a palavra de Deus? Será que tem mesmo? Vocês têm certeza que tem? A palavra de Deus tem poder? Mas por que vocês ficaram em dúvida agora? A palavra de Deus é poderosa, querido. Ela é toda poder de Deus. Ela é extremamente poderosa. Essa palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em João 6, 63. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Mas por que nós não fazemos uso do poder dessa palavra? É porque estamos cansados. É porque não temos tempo. É porque muitos ainda dizem ainda que eu não entendo. Por que nós não, se essa palavra é poderosa, por que eu não faço uso dela? Porque eu não leio, porque eu não estudo, porque eu não medito nela. É isso, queridos, é simples assim. É isso que nós entendemos. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos informa, ela dirige, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos alerta, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela demonstra amor, ela faz com que a nossa fé aumente. A palavra de Deus cura, restaura, vivifica, dá ânimo. A palavra de Deus faz tudo isso. E por que nós vivemos prostrados? Porque não fazemos uso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, queridos. É por meio da palavra de Deus, queridos, que nós obtemos conhecimento do próprio Deus, de quem Ele é. Nós sabemos quem que Ele é, qual que é o interesse dEle na nossa vida. É através da palavra de Deus que nós sabemos qual que é o propósito de Deus, qual que é a vontade de Deus para cada um de nós. É através da palavra de Deus. E nós precisamos fazer uso dela.
além de todas essas coisas, queridos, a palavra de Deus, obrigado, ela foi escrita para que nós conhecêssemos a palavra encarnada. Quem era a palavra encarnada? O próprio Cristo, Jesus Cristo. João 1:1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Nós conhecemos a Jesus através da palavra. O escritor aos Hebreus escreve sobre o poder da palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Dá vontade de dar um grito, né? Uau! Aleluia! Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e dá vida. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem virtude, ela tem poder de produzir, e ela não precisa de nada mais, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente, queridos. Então, nós precisamos utilizá-la mais, nós precisamos absorvê-la mais. Não tem como nós conhecermos e absorver a palavra de Deus por osmose, queridos. Não adianta você pegar a Bíblia e colocar na cabeça, e colocar no coração, sabe, colocar numa estante. Não vai funcionar, não vai fazer nada. Se você colocar na estante, ela aberta, sabe o que vai acontecer? Vai ficar amarela. As páginas. Essas páginas precisam ser lidas e jogadas para dentro de você. Aí sim, aí ela vai produzir vida, aí ela vai produzir algo sobrenatural no teu coração. Aí vai haver algo maravilhoso dentro de você. Mas ela lá, tem muita gente que põe, eu estou com dor de cabeça, pega a Bíblia como se fosse um analgésico, põe aqui. Algumas vezes sarou. Mas foi a sua fé. Eu vou pôr a Bíblia aqui e vai sarar. Você pôs a Bíblia aqui, queridos, ela é poder de Deus. Mas se você pegar a Bíblia e colocar fogo, ela queima. Se você rasgar a Bíblia, ela rasga. Se você jogar ela dentro de um balde de água, ela vai se deteriorar. Mas a partir do momento que aquelas palavras saem de lá do papel e entram na tua mente, desce ao teu coração, aí muda a história. Aí é outra conversa, quer dizer, aí é outra história. Aí ela produz vida, ela transforma. Porque ela é viva, ela é eficaz. É justamente isso, queridos, a palavra de Deus, ela tem virtude, ela quer mudar, ela quer fazer algo sobrenatural na nossa vida. E o apóstolo Paulo, uma sumidade na palavra, nas escrituras, ele diz lá em 1 Tessalonicenses 2,13, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Vocês não acreditam na palavra de Deus simplesmente porque são homens naturais, mas porque são homens de Deus, mulheres de Deus, porque acreditaram na verdade da palavra de Deus, e ela atua em vocês com eficácia. Por quê? Porque vocês creem nela. Porque não adianta você carregá-la de um lado para o outro, você ter ela, várias Bíblias na sua casa. Aqui mesmo eu tenho umas dezenas de Bíblia aqui dentro. Mas não adianta nada. Elas aqui, elas têm que estar aqui no meu coração. Elas têm que estar em mim. Para que elas frutifiquem, para que elas transformem. E é por isso que eu quero partilhar com você algumas coisas especiais da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus é a revelação dele para nós. É a revelação de quem Deus é para nós. Deus fala a cada um de nós, queridos, de várias formas, de várias maneiras, mas principalmente através da Bíblia Sagrada. Através da palavra de Deus. Olha só Hebreus 1 e 2. Há muito tempo
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No passado, Deus falava de várias formas, queridos. Não que hoje Ele não fale, mas através da palavra de Deus. Tem muito crente, eu não vou nem dizer que é crente, tem muita gente correndo atrás de revelação para ter a palavra de Deus e com a Bíblia na sua casa, com a Bíblia no seu bolso. Tem muita gente, queridos, indo atrás de coisas onde não vai encontrar. Por quê? Porque não querem a palavra de Deus, querem uma palavra para si. Querem algo para eles mesmos. Havendo Deus outrora falado, o texto que eu decorei na minha infância, muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas. Falou lá atrás. Ele fala hoje, queridos, através da palavra de Deus. Ah, mas o senhor não acredita? Eu acredito. Tanto acredito que Deus está se revelando no Oriente Médio para as pessoas, e elas estão se conhecendo a Jesus, sem nunca ter visto Jesus, sem nunca ter sabido de Jesus. Conhecem Jesus, o profeta. O Oriente Médio conhece o profeta Jesus. Mas agora eles estão conhecendo o Messias Jesus, através de sonhos. Então eu acredito que Deus possa falar de outras formas, mas queridos, nós não podemos ficar correndo atrás, ligando. Ô irmão, o que Deus tem para falar para mim? Ah, toma vergonha, querido. Vai estudar a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, vai conhecer Jesus através da Bíblia. Queridos, isso é uma afronta a Jesus, é você desmerecer a palavra de Deus e indo atrás de palavra de homens. É desmerecer o sacrifício de Deus, o amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, indo atrás de pessoas. Não que Deus não possa falar através de pessoas, pode, querido. Mas nós temos que ir atrás daquele que fala tudo a nós, através da palavra, o próprio Deus. Se encontre com Ele todos os dias, queridos. Se encontre com Ele todas as manhãs, tarde, à noite, não importa a hora, mas se encontre com Ele. Conheça a verdade, conheça a revelação do próprio Deus através da palavra. 2 Timóteo, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada por Deus, foi soprada por Deus. Para que nós estamos perdendo tempo, queridos? Em conhecer a Deus? Quer conhecer a Deus? É a palavra de Deus. Ela fala tudo sobre Ele. Tudo que nós precisamos saber. Segundo lugar, a palavra de Deus é verdadeira, queridos. Ela é verdadeira. A Bíblia contém muitos detalhes históricos que estão sendo comprovados e confirmados tanto através da história quanto através da arqueologia. Estudiosos, arqueólogos estão encontrando cada vez mais vestígios da veracidade da palavra de Deus, confirmando a verdade da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, você pode confiar nela, você pode confiar na Bíblia. No homem você não pode confiar, mas na Bíblia você pode confiar. Na palavra de Deus, ela não muda, é a mesma ontem, hoje, vai ser eternamente. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele escreveu, está escrito, é a verdade. Essa é a verdade, ela é verdadeira. E centenas de profecias escritas no Antigo Testamento estão sendo, mostradas. Muitas profecias do Antigo Testamento, queridos, foram cumpridas em Cristo Jesus, no nascimento, morte e ressurreição e assunção de Jesus. Uma delas foi de Miqueias 5:2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,
de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui o texto está falando de Belém, uma cidade pequena, que dela vai sair um governador, um governante, sabe, que vai governar a terra. Ele está falando de uma herança, esse que nasceu de Belém, esse que nasceu em Belém, pequena, uma pequena cidade, esse que nasceu lá, pequenininha, ele vai fazer a grande diferença, queridos. E ele era descendente de Davi. José e Maria eram descendentes de Davi. Está lá em Lucas, capítulo 1. Há muito mais profecias, queridos, que são declaradamente convincentes e que nos mostram a veracidade da palavra de Deus, tanto por fatos históricos como por outras evidências. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus. Pode confiar nela, pode crer nela. Ela muda. Sabe por que ela muda? Ela não muda, ela muda a gente. Porque ela, em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa, queridos. Ela não é apenas um livro. Ela faz a diferença na nossa vida. Ela fez a diferença na história. Olha só o texto de Hebreus 4:12, nós já lemos esse texto. Vou ler novamente. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, queridos, é declarada ela declara os propósitos de Deus, como que Deus quer. Declara tudo, queridos, ela é poder de Deus. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ela é poder de Deus, queridos, a palavra de Deus. Você precisa experimentar esse poder da palavra de Deus em sua vida. Você precisa fazer uso desse poder da palavra de Deus na sua vida, como que está escrito lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa fazer uso dessa verdade, desse poder no seu coração, desse poder transformador, curador, restaurador. Você precisa fazer isso, queridos. A sua vida, se você começar hoje, queridos, ela vai ser transformada. Se você começar a fazer o uso dessa verdade bíblica, dessa palavra de Deus hoje, a partir de hoje você vai ver que vai haver mudanças. A hora que você perceber, você fala assim: puxa vida, o que está acontecendo comigo? É o poder da palavra de Deus na sua vida. Até um ateu, que não crê em Jesus, que não crê na verdade bíblica, se ele pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia todo dia, ele pode morrer ateu, mas a vida dele vai ser transformada, porque ela é poder, queridos, é poder de Deus, não é um poderzinho, é poder de Deus, é isso, queridos. E a Bíblia, queridos, em quarto lugar, ela é para sempre e sempre. A Bíblia não foi lá para o passado, não é para nós simplesmente agora, é para sempre. Foi ontem, é hoje e vai ser amanhã. A única coisa que vai permanecer, queridos, é a palavra de Deus. É o amor revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo e ela permanece. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Já tentaram muitas vezes, queridos, acabar com a Bíblia. Já tentaram muitas vezes queimar todas as Bíblias. Já tentaram dizer que você não pode ler a Bíblia porque ela é muito difícil. Por isso que muitas pessoas dizem até hoje: eu não leio a Bíblia porque ela é muito difícil. Já tentaram colocar na nossa cabeça que não adianta você ler a Bíblia. Já tentaram destruí-la. Já tentaram desacreditar a Bíblia. Até hoje.
Já tentaram alterar, estão tentando alterar, estão tentando mudar a Bíblia, estão tentando mudar os princípios, estão tentando destruir a Bíblia hoje, queridos, ainda estão tentando e vão continuar tentando destruir, mas ela vai permanecer para sempre, porque ela é a palavra de Deus. Em todo esse período que ela foi escrita, queridos, ela continua a mesma, ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. Então, queridos, por mais que tentam, ela vai ser sempre, ela vai permanecer sempre, né? Mateus 5,18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Antes que tudo se cumpra, queridos, não vai passar, a palavra de Deus vai permanecer, não vai mudar nada, e nós não podemos mudar nem alterar nada da palavra de Deus. Então a Bíblia, queridos, a palavra de Deus é para sempre e sempre. A palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é a verdadeira. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela permanece para sempre. E por isso, queridos, nós devemos ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Esse é o quinto tópico. Ouça verdadeiramente a palavra de Deus. Faça com que ela seja guardada no seu coração, na sua vida. Você não está vendo mudança? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, dedique tempo à palavra de Deus, e você vai ver que vai haver mudanças na sua vida. Então ouça verdadeiramente. O que você precisa saber, querido, sobre você, o que você precisa saber sobre Deus, o que você precisa saber sobre o relacionamento teu com Deus, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Ah, mas eu não tenho forças. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Consegue, querido. Consegue, porque se você estiver morrendo, você toma remédio. Pode ser ruim o que for. Se estiver lá, sabe, pé lá na cova, você come uma colherzinha de comida, você come, uma, duas, você come, porque você não quer morrer. Mas as pessoas estão morrendo espiritualmente e estão dando desculpa para não ler, não estudar e não meditar na palavra de Deus. O único remédio para a sua vida espiritual chama-se Bíblia Sagrada. O único remédio é esse, não é o pregador tal no YouTube, o pregador, ou o TikTok tal, o Reels tal, não. É a palavra de Deus. Porque se você tiver a palavra de Deus, queridos, se você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, quando você for ouvir um vídeo lá no YouTube, uma mensagem no YouTube, você vai saber se está falando é de Deus ou não. Se aquela palavra é a verdade ou é inventada. Porque tem muito lobo, muito malandro por aí, queridos. E nós só sabemos se nós conhecermos a palavra de Deus. Então, queridos, ouça essa verdade. Eu quero partilhar com vocês alguns versículos. Porque que nós precisamos ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mensagens ajudam, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, você e Deus, é você e Deus, é você e a Bíblia, é você e a Bíblia e você, é assim que a gente ouve Deus, é assim que Deus fala conosco, é assim que você vai ter respostas de Deus. João 17:3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. E você vai conhecer a Jesus, a Deus, que foi enviado, sabe, Jesus que foi enviado por Deus, através da palavra. É através da verdade bíblica, é somente através dela.
Olha só o Salmo 119, 105, um salmo tão conhecido. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mas por que andamos tropeçando tanto? Porque ela não tem sido a nossa luz. A nossa luz tem sido um farolete qualquer. Sabe, umas mensagens quaisquer, até as minhas. E não a mensagem do próprio Deus, a Bíblia Sagrada. Muitas vezes nós estamos nos apoiando, sabe, em faroletes, não na luz verdadeira da verdade bíblica, da palavra de Deus. Nós precisamos ir para a palavra, querido. Sempre digo, e vou dizer, acho que até o dia que eu morrer, enquanto eu viver eu vou dizer, a palavra de Deus, ela é simples. Ah, pastor, não é não, ela é. Sabe por que ela é? Porque um analfabeto entende. Mas como que um doutor não entende? Porque falta a luz do Espírito Santo. Falta a luz dessa verdade aqui. Um semi-analfabeto entende, prega ela a vida inteira. João Evangelista, Juvenal, o que mais? Tantos outros que foram daqui, que já estão na glória. A palavra, ela é simples, queridos. Nós damos desculpa que ela é complicada para não nos comprometermos com ela. Então, por que nós estamos tropeçando? Porque nós não estamos usando a luz. Nós estamos usando farolete. Nós estamos usando farolete que já está com a pilha fraca. Sabe aquele farolete que a pilha está fraca? Sim. Tem hora que pisca, tem hora que não pisca, tem hora que acende, tem hora que não acende. Você dá umas batidas assim para ver se ele melhora. Use a lanterna de Deus, use a verdade, a luz que brilha, luz que ilumina, que clareia completamente, queridos. Lucas 11, 28 diz, ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esse mesmo texto, numa outra tradução, diz assim, Jesus comentou, benditos mesmo são os que ouvem a palavra de Deus e a aplicam à própria vida. É isso, queridos, pega a palavra de Deus, aplica na sua vida, leia a palavra de Deus, medite nela. Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Senhor, o que eu preciso aprender com essa palavra hoje? Senhor, o que precisa mudar na minha vida, através da palavra? O que eu tenho que corrigir, Deus? Onde que eu estou errando, Senhor? A palavra de Deus, queridos, Jesus está dizendo que é bendito os que ouvem e colocam em prática na sua vida. É bendito, é abençoado, é bem-aventurado, querido. Eu quero continuar sendo bem-aventurado. Eu quero continuar sendo bendito, porque eu quero ouvir dia após dia a palavra e colocá-la em prática na minha própria vida. E preciso dela muito, muito mesmo. E para concluir, queridos, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 13, quando você vê ali a parábola do semeador, o que você ouve? Que o semeador saiu a semear a semente. A semente era boa. A semente não tinha problema, queridos. A semente só precisava encontrar terra boa. Quando encontra a terra boa, ela frutifica, queridos. Ela produz. E é assim, queridos, que a palavra de Deus é em nossas vidas. Quando você lança a semente, essa semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E quando essa semente encontra terra boa em nosso coração, ela vai frutificar. É como está lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito. Você vai produzir os frutos do Espírito na sua vida, através da palavra de Deus. Você está entendendo, querido? Você está compreendendo? Os adolescentes estão entendendo? Estão compreendendo? É isso, queridos, essa verdade bíblica vai transformar as nossas vidas, e nós vamos produzir, vamos ter o fruto do Espírito, vamos parecer Jesus. Nós temos que parecer Jesus, queridos. Nós temos que parecer com Ele. E para parecer com Jesus, nós temos que ter os frutos do Espírito na nossa vida. Nós temos que ter a boa semente da palavra de Deus em nós, em nosso coração. Um pastor, não sei quem, mas ele disse, tem pessoas que entram no Evangelho
mas não deixa o evangelho entrar nela, ou seja, não tem transformação. Que pessoa que entra no evangelho, acha que vai para a igreja, batiza, está salvo. Você tem que deixar o evangelho, a Bíblia entrar em você, a Bíblia fazer transformação em você, a Bíblia te curar, a Bíblia arrancar o homem bravo que está aí, a mulher ranheteira, sabe, a Bíblia tem que arrancar, sabe, tudo isso que está em nós, tudo isso, ela tem que tirar, é ela que faz isso, é ela, queridos, que transforma a nossa vida, a Bíblia tem que mudar a nossa conduta, a Bíblia tem que mudar. Por que há tantas conversões? Por que a igreja evangélica cresceu tanto, mas o mundo continua perecendo? Porque continua tanta coisa errada? Porque os crentes estão levando, sabe, de qualquer jeito a vida com Deus. A palavra de Deus é apenas uma Bíblia que ele traz no domingo. E quando traz? Mas está no meu celular. Amém, glória a Deus. Você pode entrar em qualquer lugar, ler em qualquer lugar a sua Bíblia, querido. Até no avião, você põe lá no modo avião, você pode ler a Bíblia. Não tem problema, queridos. Então, queridos, nós precisamos, sabe, não só entrar no Evangelho, mas permitir que o Evangelho entre em nós e transforme a nossa vida, e transforme o nosso coração. A transformação pela palavra de Deus, queridos, é uma condição que a gente usa, uma palavra em latim, que é sine qua non, que é indispensável. Você não pode viver sem a palavra de Deus. Você não pode viver sem a Bíblia Sagrada. Não é ela lá na estante, não é ela na sua mão, é ela na sua mente, na sua boca e no seu coração. É ela mudando o seu interior, ela mudando a sua vida, é mudando a sua conduta, mudando você, mudando a mim, mudando cada um de nós, queridos, nos transformando, nos fazendo parecer com Jesus, nos fazendo ser iguais a Jesus, transformando a nossa palavra, para que a nossa palavra seja boa, para que a nossa palavra seja agradável, para que a nossa palavra seja como maçã em salvas de prata, dita a seu tempo. É isso que Deus quer, transformar as nossas vidas pela palavra dEle. E a palavra, queridos, é um identificador, é um sinalizador que eu realmente sou servo de Deus. Você é servo de Deus? Então você lê a palavra. Você faz com que essa palavra entre na sua vida e mude o seu coração. E a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje nós vamos participar da mesa. Hoje nós vamos fazer parte, juntos, da mesa. E na mesa, queridos, tem transformação. A mesa tem cura, tem restauração, tem mudança, tem libertação. E a mesa, queridos, ela só funciona quando essa verdade bíblica, quando a palavra de Deus está introjetada em nossos corações, está gravado no nosso coração, gravado de tal forma que não tem como apagar nunca mais. Está gravado, sabe, de forma que não tem jeito, você olha e fala assim: a palavra está aqui, eu não posso fazer, a palavra está aqui, eu não posso mudar. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, queridos, em 1 Coríntios 11, 23, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhe havia transmitido, que na noite em que Judas o traiu, na noite que Judas traiu Jesus, o Senhor tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso e comam, isso é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo contrato entre Deus e você, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisto em memória de mim todas as vezes que beberem,
porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem este cálice, estão repetindo a mensagem da morte do Senhor, morte que Ele sofreu por vocês. Façam isso até que Ele volte de novo. Portanto, se alguém comer este pão e beber desse cálice do Senhor de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E eis porque um homem deve examinar-se cuidadosamente a si próprio, antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio, está gracejando com a morte de Cristo. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até mesmo já morreram. Entretanto, se vocês se examinarem cuidadosamente a si mesmo antes de comer, não precisarão ser julgados e punidos. Queridos, a verdade da palavra de Deus é que quando nós partilhamos da mesa, tem cura. Por quê? Porque eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado. Eu quero a mudança no meu coração, eu quero a mudança no meu comportamento, eu quero a mudança das minhas atitudes, eu quero mudança da minha fala, eu quero mudança sabe, do que eu penso, eu quero mudança do que eu olho, eu quero mudança do que eu deixo os meus ouvidos ouvirem, eu desejo o poder da palavra de Deus, queridos. A mesa cura, mas não é pelo que você faz para Deus, não é pelo que você trabalha, eu faço tanto, eu sirvo, queridos, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Não é pelo que eu sirvo, não é porque eu trabalho tanto, eu trabalho no ministério A, B, C, D, E, F, G, não é por causa que eu trabalho em 10 ministérios que eu sou justificado. Eu sou justificado, você é justificado por causa que Jesus foi morto na cruz, mas Ele ressuscitou e está vivo eternamente, aleluia!